Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Nesse momento nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina homilética, dessa vez com o tema os problemas da homilética. Mas espera lá, Leandro, a homilética tem problema? Tem. Aonde tem ser humano, tem problema. Se você souber de algum lugar que não tenha problema, por favor, não vá e nem avise a outras pessoas, para que aquele lugar continue sem problemas, tá bom? Bom, brincadeiras à parte, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Pegue aí a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, seu bloco de notas, apostilas, livros, seja lá o que for que você utilize para te auxiliar nos nossos encontros, coloque ao alcance das suas mãos, tome nota, para que você possa depois revisar, né, e acrescentar bastante aos seus estudos e, consequentemente, ajudar outras pessoas também que estão ao seu redor, beleza? Então vamos para a nossa aula e que Deus nos abençoe. Beleza, assim como na aula passada, gente, eu separei a mesma em tópicos, tá? Então peço que vocês prestem bastante atenção na leitura do tópico e na explicação do mesmo, tá? Primeiro tópico aí dos problemas da homilética se trata de quê? Que na maioria das vezes a pregação pobre tem sua raiz na falta de estudo do orador ou do pregador, como queira. O que isso quer dizer, gente? Eu não estou querendo aqui falar que o pregador ele não estudou o capítulo do livro que ele está utilizando para pregar lá na sua igreja, ou o capítulo do livro, do versículo que você está utilizando para pregar lá na sua igreja ou em qualquer outro lugar. Até porque, acredito eu, que todos que vão pregar estudam afinco, né? Aquele sermão, aquele texto. Quando não é a primeira vez que você prega aquele sermão, então de certa forma o mesmo já está meio que gravado ali na sua memória, então torna-se um pouco mais fácil a aplicação daquele texto na vida das outras pessoas. Eu não falo disso, eu falo de se ter uma vida de estudo continuado. A pregação que você passa para os outros não deve ser resultado do estudo do capítulo, do versículo e do livro que você está aplicando sobre a vida das pessoas. Mas o seu sermão deve ser um resultado de uma vida de estudo, de uma vida de busca de conhecimento, tá? O próprio Cristo, ele é demonstrado na Bíblia da seguinte forma: e crescia o menino em graça e em conhecimento. Então não se cresce só em graça, não se cresce só na presença, se cresce também em conhecimento. E como é que eu cresço no conhecimento? Estudando, buscando, tá? Sentando para poder aprender, tendo acesso a literaturas, investindo em livros, tá? Debruçando-se de fato ali sobre aquilo que você precisa para criar um leque ainda mais vasto, para que na hora da sua pregação você não precise ficar preso somente àquilo que você se programou. Quando se fala então de uma aula, de uma escola bíblica dominical, por exemplo, você precisa ter uma caixa de ferramentas muito mais ampla para que você possa alcançar o coração de todos. Até porque, ao contrário da pregação, na EBD sempre tem as suas dúvidas. E sempre tem aquele aluno, né, que recebe ali o espírito do mal, né, e quer te fazer perguntas cabeludas. Perguntas que por vezes não se tem respostas, mas que se você tiver ali um leque de opções, né, de oportunidades, de conhecimento, você consegue sair pela tangente sem precisar responder a pergunta, mas ao mesmo tempo tirando a dúvida do aluno. Isso acontece demais, direto, diversas vezes isso acontece. Por quê? Porque você passa a ter conhecimento, você passa a dominar outros assuntos. E isso é muito relevante, tá ok? Então, o primeiro problema é a falta de estudo do orador ou do pregador. Segundo ponto, os ouvintes do sermão dominical perdem o interesse pelo recado do pastor, do presbítero, do evangelista, do apóstolo, do querubim, seja lá quem for, quando este apresenta uma mensagem que consiste numa mera junção de versículos bíblicos, às vezes até desconexos, pulando de um livro para o outro. Quem nunca, né, gente? Quem nunca não fez e quem nunca não deixou de ver outras pessoas fazendo
ou não passou por uma situação como essa. O pregador está ali ministrando a sua palavra e uma hora ele fala, agora abra lá em Mateus, abra lá em Apocalipse, abre lá em Filemão, abre lá em Joel. E aí você vai citando um versículo aqui, um capítulo ali, um livro de lá. E aí você gera problemas para a estrutura do culto. Que aí tem um pessoal da mídia, que aí às vezes eu peço assim, bota esse versículo aqui no telão, bota aquele outro versículo lá. Só que tem um delay, né? Quando eu peço para você abrir o texto, você não sabe qual texto que vai ser aberto. Eu já tenho ele aqui marcadinho. Então eu já coloquei ali um papel, já está meio que macetado, né? Eu já abro e já cai no capítulo certo. Você não, você ainda vai ter que procurar. Isso gera demora. O pessoal da mídia ainda vai ter que procurar o capítulo do versículo do livro que você mandou o camarada abrir. Então até ele achar, até ele colocar no computador, até o computador passar para a televisão, para o telão, seja lá o que for que tem aí na sua igreja, denota-se tempo. Então isso, gente, gera uma desconexão da plateia com o orador, das ovelhas com o pastor, do público com o pregador. Principalmente quem tem facilidade de perder a atenção, isso aqui, ó, é um estalo de dedos, acabou. Desconectou, gente, não conecta mais. Para você atrair a atenção dos ouvintes novamente, é uma luta, tá? É uma dificuldade que nem sempre você consegue vencer. Então não faça isso, tá? Eu sei que a ideia é passar um conhecimento, eu sei que a ideia é aplicar a Bíblia de modo mais amplo, mas isso é muito mais apropriado por uma aula e não por uma pregação. Então, se você tem por prática fazer isso, não faça, porque você vai gerar, né, o ouvinte vai desconectar da realidade do culto e você não vai conseguir mais se conectar com aquela pessoa, ok? Então, isso também é um problema da homilética que você não deve cometer no nome de Jesus. Então, nesse primeiro ponto aqui, são dois, né? Primeiro, a falta de estudo e segundo, a falta de consistência em uma direção pelo qual você quer alcançar, tá bom? Segue aqui os meus tópicos. O terceiro tópico é: o pior que pode acontecer ao pregador do Evangelho é proclamar as verdades libertadoras de Cristo e, ao mesmo tempo, levar uma vida arraigada no pecado e em total desobediência aos princípios da palavra de Deus. Daqui não se trata de você pregar e não viver, não se trata disso, tá? Trata-se de você estar mergulhado, né, no pecado, na prática do pecado, e ao mesmo tempo você está ali ministrando a palavra do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Tá? Por que isso não é legal? Por que isso não é lícito? Talvez a palavra correta seja essa. Por que não seja lícito você cometer tal fato como este? Não é que Deus não possa te usar, ou usar a pessoa. Deus usou uma jumenta, não vai usar uma pessoa, seja a forma como ela vier a estar naquele momento. Deus usa pela misericórdia ao povo que se encontra ali. Deus vai usar. Nesse tópico aqui, eu estou falando especificamente ao pregador, a nossa vida, porque não faz mal para o público, faz mal para a gente, tá? Não faz mal para os ouvintes, porque pela misericórdia Deus pode nos usar para abençoar o público que ali embaixo se encontra. Tanto é que Jesus vai dizer que naquele grande dia, muitos falarão para ele: Senhor, no teu nome eu curei os enfermos, no teu nome eu expulsei os demônios, no seu nome eu falei em outras línguas, no seu nome eu fiz sinais, fiz maravilhas. E o Senhor falará para esse público: apartai-vos de mim, malditos, porque eu, o Senhor, não vos conheço. Ou seja, Deus usa assim pela misericórdia, Deus trabalha assim pela misericórdia, não por misericórdia à nossa vida, mas por misericórdia às pessoas que estão sentadas ali, que estão enlutadas, passando por problemas diversos, que precisam de uma orientação, que precisam de uma palavra, mas que não tem.
Então, Deus, pela misericórdia, usa o pregador, mesmo ele estando mergulhado na prática do pecado, tá? Por amor às pessoas, não por amor ao pregador, tá bom? Então, esse tópico específico é para o tal que está pregando. E eu gosto de fazer sempre uma diferença, né? Prática do pecado e pecado. Pecado é um acidente de percurso, pecado é a nossa essência, nós somos natureza, por natureza nós somos pecadores, mas a prática do pecado é o pecado constantemente cometido. Ou seja, é aquele pecado que já se tornou uma rotina na sua vida, na minha vida. Eu não consigo largar, abandoná-lo. Então eu cometo aquele pecado constantemente. Então esse sim, ele é algo que deva me afastar do altar, me afastar das minhas tarefas, até que eu possa me tratar daquela ação e não mais voltar a cometê-la, ok? Quarto e último ponto, o pregador eficiente tem que planejar sua pregação com antecipação. Muitos pregadores falam sem nenhum plano ou propósito. É a ideia da aula anterior sobre a pregação ser didática e pedagógica. Tá? O que é uma pregação didática? É aquela mensagem bem organizada. Você não planeja a sua mensagem. Tem gente que faz, enfim, né? Tem gente aí que é o top 5 do mundo inteiro. Prega mais do que Jesus pregava. Mas a ideia aqui, gente, é você planejar a sua pregação com antecipação. Você vai pregar, não sei, você vai pregar no domingo. Hoje é, sei lá, você foi convidado para pregar. O pastor lá, o líder, a sua liderança te convidou para pregar. Segunda-feira, ele te ligou e falou assim, ó, domingo você prega. Você não deixa para montar o seu sermão domingo, depois do almoço, enquanto você está vendo 4 horas o jogo do seu time de futebol, você está ali montando o seu sermão e vendo o jogo e daqui a pouco você está na igreja. O seu sermão ele deve ser planejado. Você deve planejar o que você vai falar. Você deve ter em mente os caminhos que você vai trilhar para você alcançar mentes e corações. Então, quando você planeja o seu sermão, você tem tempo para consagrar ele ao Senhor. Você tem tempo para orar em cima do seu planejamento. O problema é que nós achamos que o Espírito Santo, um adolescente de 15, 16, 17 anos de idade, que toma banho, deixa a sua roupa embolada atrás da porta para a mãe catar, botar no cesto de roupa e acabou. Não, o Espírito Santo não trabalha em um ambiente de desorganização. Inclusive, o seu sermão precisa estar muito bem planejado e muito bem organizado. Tá? Então, planeje o seu sermão, organize o seu sermão, consagre o seu sermão, ore em cima de cada palavra que você está colocando no seu sermão. Porque o mesmo, ele precisa ter um plano, um propósito, um alvo a ser alcançado. Ninguém que almeja chegar em um lugar não planeja antes de sair do ponto A até chegar ao ponto B. Então, se eu quiser chegar ao ponto B, eu vou visualizar qual caminho, qual rota, né? Eu vou colocar ali no GPS para saber qual caminho mais rápido, quanto tempo está dando para chegar até lá, quanto de combustível ou de passagem eu vou gastar para chegar até o local. O sermão é a mesma coisa. O sermão é aquilo que sai do coração de Deus, que é plantado no seu coração, que tem como direção o coração dos ouvintes. Nesse trajeto, cabe a Deus colocar no seu coração, cabe você a planejar como esse sermão vai chegar até o coração dos seus ouvintes, e dos ouvintes receber, pelo auxílio do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, de receber aquilo que você planejou para a vida deles. Se Deus tem um plano, nós também precisamos ter um na hora de passar esse sermão para as outras pessoas, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tempo de sobra para poder se debruçar sobre essa aula e tirar dela informações relevantes para o seu ministério. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, no nome de Jesus, até o nosso próximo encontro, tá bom? Beijo, que Deus abençoe.